Muito bem, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para o terceiro bloco e último do tema de hoje. Hoje estamos falando sobre o quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. E debatendo comigo esse assunto está aqui o pastor Elquian Moreira Aragão, da cidade de Itu e Porto Feliz. Ele já esteve no segundo bloco e agora no terceiro bloco também. Pastor Elquian, no bloco anterior nós trabalhamos bastante, analisamos muito o mandamento em si. Honra teu pai e tua mãe, entendemos, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Eu queria apenas comentar que, perguntar a você, melhor dizendo, que existe uma citação no Novo Testamento que orienta os pais a não provocarem a ira dos filhos. Você tem esse texto aí? Tem, poderia lê-lo para nós e explicar? Efésios, nós vamos ver aqui no capítulo 6. Novo Testamento, Efésios. Novo Testamento, Efésios, no capítulo 6. Nós vemos essa recomendação importante com os pais. Que nós estamos falando, o mandamento parece que ele só se dirige aos filhos. A impressão primária é essa. Honra teu pai e tua mãe. Mas os pais, para serem honrados, pastor Luiz, eles têm que, não digo merecer, mas eles têm que ter uma certa atitude que sejam dignos da honra. Lógico, porque você imagina, pastor, o que é? Existem pais que abandonam seus filhos. Exatamente. E, veja, isso não justifica o filho não honrar os pais, mas é complicado, ele dificulta as coisas, né, pastor? Eu não vou deixar de honrar o meu pai, porque talvez o meu pai não seja o seu pai não seja uma boa pessoa. E já que ele não é uma boa pessoa, então eu estou desobrigado de honrá-lo. Sim, mas os pais podem colaborar para que o filho possa crescer um pouco para que eles cresçam e obedeçam ao mandamento de Deus. Dessa forma, olha só o que diz aqui, vamos ler do verso 1 até o verso 4. Então, repetindo, Efésios 6 de 1 a 4. Ele começa assim, ó: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Interessante, no Senhor, nós vamos comentar aqui um pouquinho importante isso aqui. Tá bem. Aí ele repete o mandamento, ó: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, há uma explicação, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aí Paulo entra na parte dos pais, quer ver? Tá. Aqui ele comentou o mandamento lá. Ele comentou o mandamento. Agora ele fala assim, mas não é só para os filhos. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. O que quer dizer isso, pastor? Puxa, na ira. Recentemente eu estava brincando com um dos meus filhos, e ficava fazendo cócegas neles. Aí um fala assim, o filho do meio, o Vitor, bem ligeiro, falou: olha, pai, não provoque a ira seus filhos. Então eu fiquei pensando, rápido, é bom que tenha a palavra de Deus na cabeça. Na cabeça, né? Claro. Mas aí eu pensei, é isso, mas não é isso. É mais que isso. Muito mais do que isso. Mais que isso. Pode ser que um pai, numa brincadeira, numa situação, ele deixe seu filho nervoso. Ele passe dos limites, né? Passe dos limites. Porque tem um limite, né? Exatamente. Um limite de respeito, um limite de brincadeira. Tem um limite. Certo. Mas é mais que isso. Provocar ira aos seus filhos, aqui diz assim, olha: não provoqueis vossos filhos a ira. Aqui, pelo menos nessa tradução, o A está craseado. Craseado, a minha também. Então assim, ó, seria para a ira. Veja bem, se eu sou um pai que fuma, eu estou ensinando o meu filho a fumar. E pior ainda, pastor, a pessoa fuma não só ensinando por exemplo, mas ele às vezes dá o cigarro pro filho. Que é mais que até crime. Ou dá um copo de cerveja pro filho, bebê. Exatamente. Esse pai está provocando o seu filho a ira, ou seja, está preparando, ensinando o seu filho a estar depois sujeito à ira no futuro. Sim, porque esse filho vai crescer e vai viver uma vida errada e que vai, no futuro, voltar para o próprio pai e para a própria mãe. Exatamente. É triste como a gente vê, às vezes, mães... Daqui a pouco, nós estamos chegando na época do carnaval, vai chegando aí, é triste você ver certas mães colocar roupas nas suas filhas que não condiz com uma mulher, muito menos com uma criança. Ela está ensinando a sua filha, às vezes, a fazer certas danças e expor seu corpo de um jeito que levará aquela menina, no futuro, quando for um adolescente, a talvez se entregar com mais facilidade para um jovem, para uma gravidez indesejável, para uma doença venérea. E às vezes a mãe, mas como é que minha filha foi para isso? Mas o pai e a mãe provocou aquela ira no seu filho. Provocou aquela ira, você citou o carnaval. Nós podemos citar, o carnaval sim é um momento terrível, mas existem eventos e festas durante todo o ano, e normalmente, pastor, aqui, a mãe
ou o pai que faz esse tipo de coisa acaba projetando no filho o que eles gostariam de ter feito no passado. Quer dizer, é uma projeção, e aí tem um lado psicológico, da psicologia. Então, o pai e a mãe, ele acaba fazendo para o filho o que ele gostaria de ter feito. Poxa, mas isso é uma maldição, terrível, mesmo. né, É terrível. É terrível. Eu volto a lembrar do texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 8, que alguém pode estar ouvindo assim, então é culpa do meu pai que eu sou assim? É culpa da minha mãe porque que eu de sou repente a pessoa pode jogar para os pais Para os também. pais. Mas ninguém precisa viver como foi ensinado. 1 Pedro capítulo 1, verso 8, lembra de novo, Deus nos resgatou da vã maneira de viver, que nós recebemos por tradição dos nossos pais. É verdade que, como o senhor disse no primeiro bloco ainda, os nossos pais, num determinado momento, eles estão no lugar de Deus. Claro, é verdade. A ordem, a obediência ao comando do meu pai e da minha mãe é obediência a Deus. De Deus, exatamente. E aquele pai e aquela mãe, em determinado momento da vida daquela criança, ele determina o destino dela. Verdade. Pelo que ele ensinou, pelo o que o filho viu fazendo. Mas ninguém precisa dizer, eu sou assim pro meu pai, então tá tudo certo. Não. Pastor, o que é? Não precisa dizer. Não precisa. Veja, eu conheço um pouco da sua história e você conhece um pouco da minha. Sim. O meu pai bebeu a vida quase toda. Meu pai viveu como alcoólatra. E eu não sou alcoólatra. Graças a Deus. Então, pela misericórdia de Deus, algumas vezes eu e a minha família fomos pegar nosso pai na rua, caído, e levamos para casa. Mas pergunta para mim se algum dia nós ousamos pensar em desobedecer ou desrespeitar nossos pais. Pastor, você também teve uma história de vida. Sim. Meu pai, ele também é médico. E eu lembro que eu questionava muito meu pai com isso, porque ele, sendo médico, bebia. Sim. E quando eu comecei a ter um certo entendimento das coisas... Você começou a cobrar dele. Eu pensava, mas como é que ele pode beber e sendo médico? E como o senhor disse, a graça de Deus é que nos livra do mal. Nos livra do mal. Quer dizer, você e eu poderíamos dizer assim, bom, meu pai bebia, meu pai fez isso errado, fez aquilo errado, então já que ele fez, eu vou fazer também. Quer dizer, jogar nele e dizer, não vou agora respeitá-lo, porque ele não me deu respeito. Pastor Euquian, um erro não justifica o outro erro. E a gente deve honrar o pai e a mãe, independente de qualquer coisa. Independente dos pecados dos nossos pais. Os pais têm que entender que da forma que eles vivem, seus filhos viverão. A não ser que o Senhor Jesus entre para abençoar aquela família. Verdade. Jesus é a solução. Mas a gente já entra aqui, pastor Luiz, uma coisa interessante, né? Do jeito que tem essa questão da tradição, eu posso carregar uma tradição do meu pai, mulherengo, ser mulherengo, alcoólatra. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu sou desta religião porque meu pai era. Minha mãe, Quer meu dizer, avô. o princípio é o mesmo, né? Você não precisa carregar a religião dos seus pais se você percebeu na palavra de Deus que não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Por isso que você leu, pastor, aqui, que devemos honrar os nossos pais no Senhor. Exatamente, no Senhor. Você agora resgatamos a frase de Efésios. Que eu tinha destacado, né? No Senhor. No Senhor. Então, se o Senhor Deus está me pedindo para fazer alguma coisa, eu devo ficar primeiramente com o meu Deus, com o Senhor Deus. Ou de uma outra forma aqui, se os meus pais estiverem andando nos caminhos de Deus, eu devo ser submisso aos meus pais, porque estarei sendo submisso a Deus. Consequentemente, se os meus pais não estiverem no caminho de Deus, eu devo respeito e submissão aos meus pais até o ponto em que eles não interfiram no meu relacionamento com Deus. Com Deus, verdade. Jesus Cristo, ele falou isso bem claro. É verdade, aí está, pastor Euquian. E esse mandamento, ele não fica só com o papai e a mamãe e os filhos. Ele fica também, ou ele vai até as autoridades. Autoridades como autoridades religiosas, eclesiásticas, autoridades civis e autoridades políticas, inclusive. A Igreja Adventista tem isso muito seriamente em seus princípios, em sua base doutrinária. Você poderia comentar um pouco a respeito desse aspecto do mandamento? Com certeza, pastor Luiz. A palavra de Deus, ela é soberana e trata de todos os aspectos da vida. Em Romanos, no capítulo 3... o apóstolo Paulo aqui, ele faz uma declaração inusitada. Algumas pessoas tratam Jesus como um revolucionário. Eu já vi colocar Jesus perto do Che Guevara, Jesus perto do Fidel Castro, Jesus, Bob Marley. Não, Jesus não é dessa categoria. Não é dessa categoria. Não é. Ele nunca foi revolucionário. Jesus não veio revolucionar nada.
Ele veio ensinar o amor. Amém. Mas aqui no capítulo 13, Paulo diz assim... 3 ou 13? É 13 de Romanos. Romanos capítulo 13. Versículo? 1 em diante. Nós vamos ler aqui alguns versos. Poucos, mas são importantes. Olha a ordem que ele fala aqui, ó. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Certo. A autoridade do pai, a autoridade do professor na sala de aula. Minha mãe é professora, e ela fala que as crianças não respeitam mais nada hoje. Perdeu-se a noção da autoridade. Pastor, falando em autoridade, já me avisaram aqui que o nosso tempo está acabando. Então eu queria que você, nesse ponto, já fechasse aí com o seu recado ali. Olha, nós devemos ser submissos a todo tipo de autoridade. Mas, pastor, eu quero encerrar, não nesse ponto, mas eu quero ler um texto para encerrar. Sim, deixando bem claro que nós, como cristãos, temos esse princípio em nosso coração. Respeito às autoridades. E que faz parte do quinto mandamento. Quinto mandamento. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas, querido amigo, eu quero que você acompanhe o que está escrito em Mateus, capítulo 10, no verso 37. Anote aí, eu quero ler para você. Jesus Cristo, ele diz assim no verso 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Jesus não está dizendo para você não amar seu pai, nem sua mãe. Ele está dizendo que mesmo o amor a seu pai e sua mãe não deve ser maior do que o amor a ele. Quando eu tinha 14 anos de idade, contra meu pai e minha mãe, eu decidi entregar minha vida a Jesus Cristo. Mas Deus foi fiel à promessa que ele fez para mim. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Deus salvou a minha vida, salvou a vida da minha família, porque eu decidi desobedecer meu pai e obedecer ao meu Deus. Obedeça ao seu Pai do céu. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado, pastor Elquian. E a você que está em casa, nós vamos agora fechar esse programa com os minutinhos finais, dando um recadinho especial baseado no quinto mandamento. Eu aqui na minha cadeira, você aí no seu sofá, na sua casa. Vamos conversar um pouco. Honra teu pai e tua mãe. Que beleza de mandamento. Que mensagem poderosíssima para a nossa vida espiritual. Mas o que significa honrar o pai e a mãe? Honrar está ligado a 3 coisas: ao respeito, ao amor e à obediência. Quem honra, ama. Quem honra, respeita. E quem honra, obedece. Portanto, você precisa entender que o quinto mandamento é um apelo, um convite de Deus para amarmos os nossos pais. Todos os filhos devem amar os seus pais. E o amor, ele deve ser incondicional. Nós não podemos pensar assim: ah, meu pai tem a pele muito clara, é muito branco, eu tenho vergonha do meu pai. Ou então meu pai é negro, tem a pele escura, tenho vergonha do meu pai. Ou meus pais, minha mãe e meu pai, eles são pobres, ou eles são analfabetos, ou eles não falam direito, ou têm um defeito físico, ou um defeito psicológico, enfim, uma deficiência. Você e eu devemos amar nossos pais como eles são. E devemos demonstrar a eles esse amor. Falar, demonstrar, não apenas sentir, mas falar. Lembre-se, quem honra, ama. E o amor aí deve ser um amor que vem de Deus, incondicional. Quem ama também respeita. Nós devemos respeitar os pais, não levantar a voz para eles, não falar palavrões em nenhum momento da vida, principalmente com os pais. Não devemos usar de agressividade verbal ou física. Devemos respeitar os nossos pais, sempre. Quem ama, ou melhor, quem honra, ama e respeita. Lembre-se, se você respeita as pessoas, você também será respeitado. E os seus pais podem até errar, podem até cometer pecados e alguns equívocos, mas você, como cristão, como filho e servo de Deus, deve respeitar os seus pais em todos os momentos da vida. Esse é um princípio da palavra de Deus. Tudo bem? E terceiro, quem ama, ou melhor, quem honra,
obedece. São três coisas. Quem honra, ama, respeita e obedece. Nós precisamos obedecer nossos pais. A obediência aos pais está intimamente ligada à obediência aos princípios da palavra de Deus. Eu quero fazer um apelo a você. Terminando esse programa, se os seus pais estão aí em sua casa, abrace os pais, beija os pais, fala que você os ama. Se os seus pais estão longe, terminado esse programa, pega o telefone, liga para eles, fala o quanto eles são importantes. Se os seus pais já se foram, terminado esse programa, ajoelhe-se, ore a Deus e prepare-se para encontrar-se com Deus e também com seus pais no dia da ressurreição. Que Deus te abençoe muito e não esqueça, honre seu pai e a sua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Oremos. Obrigado, meu Deus, por esta mensagem. Obrigado, Senhor, pelos ensinos de Jesus. Obrigado, querido Deus, porque Tu és o nosso Pai. Abençoe esta pessoa, esse filho, esse pai, essa mãe e essa família. Edifica essa casa, cura essa família, restaura este lar. Em nome de Jesus. Amém.